Janeiro, mês de férias. Agora provavelmente você deve estar em casa de boa, descansando, relaxando ou se preparando para uma viagem, né? Que possivelmente poderia acontecer, dependendo das suas situações, até para fora do país. Porém, com a crise que o país se encontra, eu acho que muita gente desistiu de viajar para fora, conhecer outros lugares e acabou viajando para cá, para dentro do nosso próprio país. Até o nosso governo, que pouco faz de divulgação, né, de relação a turismo dentro do nosso próprio país, agora começou a fazer. Que é interessante, porque justamente no período que a pessoa não tem dinheiro para viajar para fora, o governo faz com que a pessoa, olha, não deixe de viajar. Viaja aqui, né, que você vai economizar muito mais do que pagar 5 pau no dólar. Então muita gente com certeza desistiu de fazer viagens para fora e agora vai fazer viagens dentro do nosso próprio país, conhecer alguns outros estados e tudo mais. E é para esse tipo de pessoa que eu vou fazer esse vídeo e também para outro tipo de pessoa, ou seja, aquelas que moram aqui em Recife, na região metropolitana e que não tem dinheiro para poder passear e viajar para nenhum outro estado do nosso país. Então, vamos conhecer, aproveitar esse momento de escassez monetária e conhecer um pouco sobre o que nós temos aqui para visitar, né? Mas não de pontos turísticos assim como a Barraca do Seu Zé ou a Praia de Boa Viagem. Vamos conhecer um pouco pontos turísticos históricos, né? Eu queria falar aqui 3 pontos turísticos históricos que são importantes na história de Pernambuco e que você talvez possa não ter conhecido, porque eu particularmente até começar a faculdade não conhecia nada que tinha aqui em Pernambuco e achava que era um estado terrível com relação ao turismo e hoje eu só vejo que é ruim. O primeiro dos pontos turísticos que a gente quer falar aqui fica localizado em Olinda e chama-se o Mosteiro de São Bento. Esse mosteiro ele foi erguido mais ou menos 100 anos depois da descoberta do Brasil. Essa bexiga tem mais de 400 anos, só para você ter uma ideia, e está em pé. Tem prédio hoje em dia que dura 20 anos cai. No período da colonização portuguesa, a Ordem de São Bento veio para o Brasil no período de 1586. Logo depois de chegar aqui, eles começaram a comprar algumas terras e aí em 1599 o Mosteiro de São Bento foi construído. O problema é que com algumas situações que estavam acontecendo aqui em Pernambuco naquele período, em 1632 teve um incêndio gigantesco e detonou com o mosteiro geral. Porém, dinheiro nunca falta, então alguns anos depois o mosteiro foi erguido e reestruturado e tudo mais. E com um adendo, foi ainda construída também a Igreja de São Bento. Essa igreja hoje em dia, para você ter uma ideia, ela tem seu altar-mor feito de madeira de lei, totalmente folheada a ouro. Hoje em dia, a Igreja de São Bento se chama a mini ou micro, ou a Basílica de São Bento, que foi promovida pelo Papa João Paulo II em 1998. Então, se você não conhece ainda a Basílica, nem a Igreja de São Bento, nem o Mosteiro de São Bento, que fica lá em Olinda, vá lá, é gigante, é velho, é bonito e vale a pena você visitar, além de conhecer um pouco da cidade de Olinda também, que vale a pena porque é uma cidade histórica e tombada. Você conhece o Forte de Santa Cruz de Itamaracá? Provavelmente por esse nome você não deve conhecer, mas eu sei que você sabe que esse forte existe e ele se chama Forte Orange, ou pelo menos é o nome que a gente conhece melhor sobre esse forte. Sua construção ela data do século XVII e tem esse nome de Orange por conta de sua homenagem que foi feita à casa dos Orange Nassau, no período dos holandeses aqui em Pernambuco. O forte foi uma construção neerlandesa que foi erguida aqui no tempo que os holandeses estavam aqui, como eu já tinha dito, e quando eles foram expulsos, o forte foi assumido pelos portugueses, né, que acabaram retomando o lugar. Os portugueses então acabaram restaurando ele e a partir da década de 50 no século passado, né, 1940, 50 em diante, o forte começou a ser um grande atrativo turístico para o estado de Pernambuco e acabaram que colocaram esse forte não mais como uma brigada militar, mas sim como um local onde os turistas poderiam ir e visitar. E como o turismo é muito mal aproveitado aqui em Pernambuco, o forte hoje encontra-se fechado, porque ele está passando por algumas reformas que acho que já duram uma década. Casa da Cultura. Para começar, a Casa da Cultura não levava esse nome antigamente, porque ela foi erguida em 1867 e era uma casa de detenção, presídio, um hotel da vida. Pois é, a Casa da Cultura era um presídio. E disse as más línguas aí que esse foi um presídio construído nos moldes dos presídios mais modernos que existiam lá na época em Paris,
que era o país mais fashion do mundo naquele período, então tudo se copiava de lá. A grande questão é por que um presídio no meio da cidade, miserável? Diferente de hoje em dia, onde os presídios são uma faculdade de pós-graduação para os meliantes que lá estão, onde eles saem muito melhores do que eles entraram, ou melhor, muito piores do que eles entraram, com formação, bacharelado naquilo e sendo miserável, pior ainda, os presídios daquela época, eles até funcionavam de um jeitinho que era muito melhor do que o de hoje. A Casa de Detenção, que hoje é a Casa da Cultura, por exemplo, investia muito nos seus presidiários e fazia com que eles realmente trabalhassem lá dentro e voltassem à sociedade, ou seja, o intuito era prender para restaurar a pessoa e fazer com que ela voltasse a viver normalmente dentro da sociedade. Lá os detentos eles produziam muitas coisas, né, que iam de jogo de botão, né, futebolzinho de botão, até pães. E olhe mais, dizem que naquela época os melhores pães que poderiam existir em Recife vinham lá da Casa de Detenção, que hoje é a Casa da Cultura. Dizem até que alguns pãezinhos lá saíram com canivete, saíram com colher, saíram com armas, mas isso aí era só eram só adendos. E uma curiosidade também, o primeiro estandarte do Clube Vassourinhas, quem é daqui sabe muito bem o que é, foi confeccionado lá dentro do presídio da Casa da Cultura. Isso começou, né? Esse negócio de cultura, Vassourinhas. Em 1973, a penitenciária já estava super lotada. Com isso, então, o governador da época, o Heraldo Leite, ele preferiu pegar os presos da Casa de Detenção e transferir até a penitenciária que havia em Itamaracá e até hoje ainda tem. E por sugestão de Francisco Brenan, ele acabou transformando a Casa de Detenção em uma Casa da Cultura em alguns anos depois. Né? Não foi assim, tirou o pessoal do lado de dentro, jogou para Itamaracá e virou Casa da Cultura. Não, também não, as coisas não acontecem assim por um milagre. Depois de alguns anos, a Casa de Detenção começou a ser reformada e hoje nós conhecemos ela como a Casa da Cultura. E é muito interessante você ir lá, quem for lá vai poder ver ainda, entrar nos lugares, vai ver as janelas, né, os ferros todos colocados lá, tudinho que lembra muito uma prisão antiga, mas ainda assim uma prisão. Se você quer aproveitar melhor essas férias, visite esses lugares, né? Tipo Casa da Cultura, Olinda, Recife, Marco Zero, entre outros lugares que nós temos aqui também. Aproveite suas férias dentro do seu estado. Então aproveite suas férias, o mês de janeiro já está acabando. Visite esses lugares, porque, quer dizer, Forte Orange, veja por foto, porque lá você vai poder entrar, né? Então um forte abraço para vocês e até a próxima semana!